Vamos direto ao que interessa. Os parasitos do filo Apicomplexa são patógenos intracelulares obrigatórios. A sobrevivência deles depende exclusivamente da invasão direta das nossas células. E eles fazem isso usando uma estrutura super especializada chamada complexo apical, que é literalmente a chave de entrada. Essa natureza intracelular não só dita como toda a cascata de destruição dos tecidos vai acontecer, mas também define milimetricamente onde e como as nossas intervenções farmacológicas precisam atuar para erradicar esses caras. O nosso roteiro técnico hoje passa por 6 pontos. 1. Fisiopatologia e terapia plasmodial. 2. Malária, controle e profilaxia. 3. Toxoplasma, endodiogenia e patogenia. 4. Toxoplasmose, intervenção e prevenção. 5. Coccídeos intestinais, dano mucoso. E 6. Coccídeos, terapia e controle. Ponto 1. Fisiopatologia e terapia plasmodial. Entender a malária exige conhecer duas estruturas cruciais. Primeiro, os NOBs. O nome já diz tudo, são como maçanetas ou pequenas protuberâncias moleculares que o Plasmodium falciparum expressa bem na superfície das nossas hemácias. A função, citoaderência. Eles funcionam como uma cola biológica que se liga aos receptores do nosso endotélio e é isso que causa o sequestro capilar. As hemácias ficam literalmente engarrafadas nos microvasos. É essa obstrução mecânica que gera o quadro letal da malária cerebral. Do outro lado da moeda temos os hipnozoítos. Esses são os agentes adormecidos do Plasmodium vivax. Eles ficam lá quietinhos em estado de latência no nosso fígado. Como não estão circulando no sangue, escapam da maioria dos remédios comuns e causam recaídas surpresa meses ou até anos depois da primeira infecção. E olha como a cascata patológica faz todo sentido agora. O mosquito inocula os esporozoítos. Em questão de 30 minutos, eles acham o fígado e começam a esquizogonia hepática, que é uma multiplicação massiva, porém totalmente silenciosa. Ninguém sente nada ainda. Mas aí, esses parasitos arrebentam os hepatócitos, caem na corrente sanguínea e partem para a invasão eritrocitária. O passo 4 é o ponto de virada, a ruptura maciça e sincronizada dessas hemácias. Essa explosão celular libera um mar de toxinas e é a causa exata daquelas febres cíclicas a cada 48 ou 72 horas, não é aleatório. E claro, as hemácias que sobrevivem a essa explosão vão causar o sequestro capilar que a gente acabou de ver, bloqueando o oxigênio para os tecidos. Para parar esse desastre, a nossa farmacologia precisa ser cirúrgica. Pensa no mecanismo da dihidroartemisinina, a base das chamadas ACTs. Toda célula tem um proteassoma, que funciona como um caminhão de lixo, degradando proteínas que deram defeito. A artemisinina vai lá e trava essa lixeira do parasito. O resultado? O plasmodium acumula um monte de proteína tóxica e morre asfixiado no próprio lixo metabólico. Brilhante, né? Agora, para o Plasmodium vivax, a gente precisa da primaquina, que é um esquizontossida tecidual capaz de ir até o fígado e exterminar os hipnozoitos adormecidos. Mas tem um detalhe seríssimo. A primaquina causa um baita estresse oxidativo. Se o paciente tiver deficiência da enzima G6PD, as hemácias dele vão estourar, causando uma hemólise severa. Por fim, para evitar que o parasito crie resistência rápida a essas drogas, a gente sempre combina a artemisinina com a mefloquina, que demora bastante para ser eliminada do corpo, garantindo uma cobertura prolongada. Ponto 2. Malária, controle e profilaxia. O controle epidemiológico precisa respeitar a biologia de cada região. A profilaxia é dividida. Numa área tipo 2, onde as cepas do parasito ainda são sensíveis, evitar picadas e tomar cloroquina dá conta do recado. Mas o cenário muda radicalmente numa área tipo 3, como é o caso da nossa bacia amazônica. Lá, o parasito já acumulou mutações e se tornou resistente à cloroquina. Então, a estratégia obriga a troca por mefloquina ou doxiciclina. E olha que sacada importante da primaquina de novo. Além de limpar o fígado, em dose única, ela age como um gametocitocida letal. Ela mata as formas sexuais do parasito no sangue. Ou seja, mesmo que um mosquito pique esse paciente, não vai ter o que sugar e a corrente de transmissão é imediatamente quebrada. 3. Toxoplasma, endodiogenia e patogenia. Aqui a gente muda de patógeno. O Toxoplasma gondii não usa a divisão celular clássica. Ele usa uma estratégia quase alienígena chamada endodiogenia. Em vez da célula simplesmente se dividir ao meio, duas células filhas completas começam a crescer lá dentro da célula-mãe. Elas literalmente consomem a mãe de dentro para fora antes de arrebentar e sair. É um processo brutal e voraz, e é exatamente essa velocidade que impulsiona a disseminação aguda do parasito, a forma que a gente chama de taquizoíto, destruindo nossos tecidos em um ritmo acelerado. E o ciclo de vida desse cara é duplamente particionado. Funciona assim. A
A fase sexuada, onde rola a mistura genética, acontece exclusivamente no epitélio intestinal dos felinos, só nos gatos. Já a gente, os humanos, os bois, os porcos, servimos apenas como hospedeiros intermediários. Dentro do nosso corpo acontece unicamente a disseminação assexuada. E é justamente essa invasão tecidual contínua que provoca todos os danos inflamatórios sistêmicos que a gente vê na toxoplasmose. Mas o que acontece quando o nosso sistema imune finalmente reage e ataca? O toxoplasma é esperto. Ele desliga os motores de replicação rápida e se transforma em bradizoítos, que têm um metabolismo super lento. Eles constroem uma parede espessa e viram um verdadeiro bunker biológico, formando os cistos teciduais. Essa nova armadura deixa o parasito invisível para os nossos anticorpos. O resultado direto disso, uma infecção crônica. Esses cistos se ancoram para sempre em tecidos nobres, especialmente músculos e no sistema nervoso central, só esperando uma queda de imunidade para acordar. 4. Toxoplasmose, intervenção e prevenção. A lógica do tratamento aqui é atacar o DNA do parasito. A primeira linha de combate é pirimetamina com sulfadiazina. A pirimetamina vai lá e inibe a enzima dihidrofolato redutase. Sem essa enzima, o toxoplasma não consegue converter ácido fólico em ácido folínico. Sem ácido folínico, não tem síntese de ácidos nucleicos. O DNA não replica e o parasito para de crescer. O problema é que esse bloqueio também afeta as nossas próprias células que se dividem rápido, podendo causar uma perigosa aplasia de medula. Por isso, é obrigatório dar junto a leucovorina, que já é o ácido folínico pronto, garantindo que o paciente não tenha uma toxicidade hematológica grave. Se a pessoa for intolerante à sulfa, o plano B é a clindamicina, que atua inibindo a tradução de proteínas do parasito. Para prevenir, a gente precisa destruir fisicamente a parede do cisto e do ocisto. Os bradizoítos na carne não suportam certos limites térmicos. Cozimento a 66 graus ou congelamento a menos 12 graus é o suficiente para inativar a infecção. Para as fezes de gato, só água fervente funciona. Agora, clinicamente falando, se o paciente tem HIV e a contagem de linfócitos CD4 despenca para menos de 100 células, o cisto cerebral vai inevitavelmente reativar. Nesse cenário, o uso de sulfametoxazol trimetoprima como profilaxia é inegociável. E nas gestantes? Para evitar que o parasito cruze a placenta e cause danos devastadores ao feto, a espiramicina deve ser administrada rigorosamente antes da 20ª semana de gravidez. 5. Coccídeos intestinais, dano mucoso. Indo para o nosso trato gastrointestinal, temos patógenos com dinâmicas totalmente opostas de maturação. O Cryptosporidium é uma bomba relógio imediata. Ele já é excretado nas fezes totalmente esporulado, ou seja, com os esporozoítos já prontos para o ataque. Isso permite que a infecção passe diretamente de uma pessoa para outra de forma muito rápida. Já a Cyclospora cayetanensis é bem mais lenta. Ela sai num ambiente totalmente imatura. Ela obrigatoriamente precisa ficar assando lá fora, no calor de 22 a 32 graus, por 5 a 11 dias para só então esporular e ficar infectante. Por isso, a transmissão da ciclospora é via comida e água contaminadas do ambiente e não por contato direto interpessoal. Mas o que de fato acontece na mucosa intestinal? É um verdadeiro trauma histológico. Conforme os coccídeos invadem as células, eles causam atrofia das vilosidades, que são aquelas estruturas altas que absorvem os nutrientes. O intestino entra em pânico e tenta consertar o dano rápido, gerando uma hiperplasia lá nas bases, nas chamadas criptas. O problema é que esse reparo apressado transforma o nosso belo epitélio colunar de absorção em um epitélio cuboide curto e super ineficiente. Com essa perda drástica da área de absorção, os fluidos passam direto. É exatamente essa cascata mecânica que explica por que a diarreia desses pacientes é tão intensa e aquosa. 6. Coccídeos, terapia e controle. A terapia para os coccídeos intestinais provam o quanto a nossa imunidade comanda o jogo. Para erradicar o Cryptosporidium, a droga é a nitazoxanida. Num paciente com imunidade boa, 3 dias de remédio resolvem. Mas se o paciente está imunocomprometido e os linfócitos CD4 estão abaixo de 50, o corpo não consegue ajudar a droga. O resultado, o tratamento tem que se arrastar por mais de 8 semanas ininterruptas. É um contraste gigantesco. Por outro lado, ciclospora e cistoisospora possuem metabolismos supersensíveis ao bloqueio de ácido fólico, então elas geralmente cedem a um ciclo padrão e previsível de 10 dias de sulfametoxazol trimetoprima. E quando o assunto é saúde pública e saneamento, a gente se depara com um problema de engenharia. Os oocistos dos coccídeos, especialmente do Cryptosporidium, têm uma parede dupla absurdamente impermeável. O que isso quer dizer na prática?
que o hipoclorito, o famoso cloro padrão usado para tratar a água da nossa torneira, não faz nem cócegas neles. Eles são quimicamente imunes às concentrações normais de cloração. Por causa disso, durante surtos, o tratamento físico é a única saída. Ferver a água deixa de ser preciosismo e passa a ser uma necessidade biológica absoluta para arrebentar essas membranas de resistência. Para amarrar todo esse raciocínio, a gente acaba esbarrando em uma provocação molecular inevitável. Vimos a velocidade assustadora com que o filo apicomplexa invade células e se multiplica. Com tanta replicação ocorrendo sob a pressão constante dos nossos antiparasitários, o acúmulo de mutações genéticas é só uma questão de estatística. A verdadeira corrida armamentista atual não é se eles vão criar resistência às nossas drogas, mas quão rápido vão conseguir driblar nossos tratamentos. E fica um pensamento central: como a farmacologia vai ter que redesenhar as próximas gerações de inibidores para continuar vencendo essa batalha silenciosa? Esse é o nível de desafio que temos pela frente.